Olá pessoal, hoje a gente continua a leitura da Ilíada do Homero com o canto 20 e quase chegando no final desse projeto de leitura. E para quem quiser assistir os vídeos anteriores, aqui na descrição desse vídeo tem o link com a playlist da Ilíada e lá tem todos os vídeos na ordem. No canto anterior, o canto 19, a gente acompanhou a preparação de Aquiles para o retorno para a batalha com a sua nova armadura e também o anúncio que ele fez para os acaios de que ele voltaria então para a batalha para combater ao lado deles contra os troianos. O canto de hoje, o canto 20, começa com acaios e troianos se preparando para as batalhas, e enquanto isso Zeus pede para que Temis reúna todos os deuses em assembleia. Quando os deuses se reuniram, Poseidon quer saber o motivo daquela reunião, e principalmente se era sobre os conflitos entre acaios e troianos, e Zeus confirma que sim, que era sobre esse assunto mesmo. Zeus diz que ele quer ficar assistindo aos conflitos do Monte Olimpo e permite que os deuses voltem a fazer interferências nesse conflito, lembrando que essas interferências estavam proibidas desde o canto 8 por Zeus. E Zeus permite que os deuses voltem a fazer interferências na batalha, justamente porque Aquiles tinha voltado aos combates, ele estava extremamente violento e com uma grande vontade de vingar a morte do Patroclo. Os deuses que eram favoráveis aos acaios eram Atena, Hera, Poseidon, Hermes e Hefesto. Enquanto isso, do lado troiano estavam Ártemis, Apolo, Afrodite e Ares. Enquanto que os deuses se preparavam para descer para interferir no conflito, os acaios estavam muito felizes com a volta de Aquiles, enquanto que os troianos estavam justamente com muito medo dessa volta de Aquiles. Os deuses, quando chegam no campo de batalha, se misturam com os guerreiros de ambos os lados, com Atena estimulando os acaios e Ares estimulando os troianos. E os deuses vão para os conflitos com uma intensidade muito grande e inclusive lutam entre si. E enquanto isso, Aquiles só pensava em derrotar Heitor e com isso vingar a morte do Patroclo causada por Heitor lá no canto 16. Do lado troiano, Apolo encoraja Enéas a lutar com Aquiles e Enéas aceita esse desafio e os dois então partem para um duelo. E observando os conflitos, Poseidon fica com muita pena de Enéas, que iria duelar com Aquiles, mesmo Enéas estando do lado troiano e Poseidon do lado acaio. Isso porque Aquiles era muito mais forte que Enéas, venceria Enéas com grande facilidade, e Poseidon então ficava com pena de Enéas, que tinha ouvido aquele conselho de Apolo para que ele duelasse com Aquiles. Poseidon então se questiona se ele deveria salvar Enéas ou não, e Hera e Atena dizem para ele fazer o que ele quisesse, mas que elas não ajudariam a salvar nenhum troiano. Poseidon então decide ir até a batalha e salvar Enéas, e aconselha Enéas a não lutar com Aquiles, porque Aquiles era muito mais forte e venceria ele com grande facilidade. E para ajudar Enéas ainda mais, Poseidon envolve Aquiles em uma névoa e enquanto isso retira o Enéas dali. Com isso, Aquiles compreende que Enéas era alguém muito bem quisto pelos deuses, que tinha sido então salvo justamente da morte no conflito. Aquiles então começa a percorrer as fileiras de guerreiros acaios, estimulando eles a lutarem contra os troianos e dizendo que ele não conseguiria vencer todos os troianos sozinho. E Heitor também percorria as filas dos seus guerreiros, os guerreiros troianos, estimulando eles então contra os acaios e dizendo para eles não terem medo de Aquiles, porque Aquiles não conseguiria fazer todo o mal para os troianos que ele estava prometendo. Heitor então decide que ele mesmo enfrentaria Aquiles frente a frente, corpo a corpo, mas Apolo desaconselha ele de fazer isso, porque ele seria facilmente vencido, e Heitor então desiste da ideia. Seguem então as descrições de Aquiles lutando contra os troianos, e nessas lutas ele acaba matando Polidoro, que era filho de Príamo, rei de Troia. Lembrando que Heitor também era filho de Príamo, então Polidoro era irmão de Heitor. E quando Heitor vê que o irmão Polidoro foi morto por Aquiles, ele quer enfrentar o Aquiles imediatamente e deixa de lado então aquele conselho de Apolo para que ele não enfrentasse o Aquiles. Heitor então vai enfrentar Aquiles e Aquiles fica muito feliz de finalmente encontrar Heitor frente a frente e poder finalmente então lutar com ele e vingar a morte de Patroclo. A luta entre Aquiles e Heitor começa, com Atena protegendo Aquiles e Apolo protegendo Heitor. E a proteção dessas divindades fazia com que eles não conseguissem acertar as lanças um no outro, e com isso Aquiles começa a suspeitar de alguma interferência divina.
A luta entre esses dois termina sem nenhum resultado, por conta então da proteção que essas divindades davam a eles, e Aquiles vai embora fazendo ameaças futuras para Heitor, e segue então combatendo outros guerreiros troianos, e segue então as descrições de Aquiles lutando, cheio de vontade de vingar a morte de Patroclo. Assim termina o canto 20, fica aqui o meu muito obrigado a quem assistiu, e a gente se vê de novo no próximo canto. Um abraço e até lá!